fazer, quando fazer. Porque estratégias, por melhores que elas possam ser, estratégias podem mudar. O princípio tem que ser o mesmo, o valor tem que ser o mesmo. Exatamente. Então, uma coisa que a gente mantém o valor tem que ser o valor da palavra de Deus. A palavra é a pedra angular que eu não posso desviar nem um pouquinho para um lado para o outro, porque talvez hoje se eu desviar 1 grau, talvez não vai afetar tanto o trabalho. Mas se eu começar a desviar alguns 2, 3 graus que eu desvie, talvez ali dessa pedra angular que é Jesus, cara, lá na frente vai ter um desvio gigantesco. Verdade. Que pedreiro fala que corrige na massa, mas não corrige, não tem mais jeito. Então, não tem mais jeito. 3 graus aqui no começo, lá na frente é um negócio absurdo, Impactou na verdade. demais, é né? muito grande, né? Então, assim, você precisa estar sempre alinhando com a palavra e entendendo as direções do alto. A gente conversa muito e fala, por exemplo, no tempo do êxodo, no tempo das caravanas, né? Então, você vai pegar, por exemplo, lá a nuvem se movendo e o povo se movendo junto com a nuvem. Eu sou um cara mais prático e eu sou um pouquinho mais organizado. Então, eu fico imaginando às vezes um negócio desse, entre nós aqui, né? Quase ninguém ouvindo. Mas é um negócio meio... segredo. Só entre nós aqui só. Mas é meio absurdo para mim, às vezes, pensar, por exemplo, cara, os relatos bíblicos vão mostrar ali no livro que às vezes a nuvem parava e ficava uma semana parada. Às vezes ela ficava horas. Dias, né? Uma coisa... Dias e tal. Que... Então, assim, para mim seria o quê? Não, hoje a gente acampou aqui, então amanhã, 8 da manhã, levanta o acampamento e vamos sair. Então eu vou acordar mais cedo, vou arrumar minhas coisas. 8 da manhã tá prontinho. Não, ela começava a andar às 8, outro dia andava às 10, outro dia andava só à tarde, outro dia não andava. Para mim é um negócio meio desesperador. Para alguém que é mais organizado, e você que está nos ouvindo, talvez vai concordar comigo. Mas... Por isso que eu digo, estratégia é importante, mas ela não tem que ser a base. A base é a palavra, e a palavra revela tudo o que a gente precisa. Por isso que eu digo que, cara, eu preciso aprender a depender de Deus nesse nível. Porque eu posso ter aprendido uma estratégia, ter aplicado ela e começar a entender não só pela mensuração humana que ela não está dando certo, mas com os olhos espirituais perceber que talvez não seja o que Deus quer trabalhar e eu posso ter sido impetuoso, que jovem é mais impetuoso. Sim. Mas não é necessariamente aquilo, né? Então, quando a gente fala até com relação a essas caravanas, né, do tempo do êxodo, por exemplo, os mais novos ou os líderes do tempo da caravana, e Paulo fala sobre isso em Romanos 15, nos versículos de 1 a 3, quando ele fala, por exemplo, sobre os mais fortes e os mais fracos, e os mais fortes suportarem os mais fracos. Mas ele faz também com isso uma referência ao tempo das caravanas do êxodo, onde ele vai dizer, por exemplo, os mais jovens ou os líderes que estão com mais vigor são aqueles que vão determinar, sim, a direção para onde a caravana está andando, mas eles não conseguem determinar a velocidade. A velocidade quem determina é o pessoal que está lá no fundo, lá atrás, são as crianças, são as pessoas debilitadas, são os idosos, porque isso é uma igreja. Exato. E acho que existe uma grande discussão, o pessoal fala muito por aí, com relação ao Ministério de Juventude, que querem desenvolver, querem crescer e querem aumentar e acabam às vezes virando uma divisão da igreja ou quase uma competição com a igreja local. Gente, isso é uma coisa muito crescente, inclusive. É, né? Claro. Só que, gente, está errado, porque o Ministério de Juventude é mais um braço, é mais uma parte da igreja, que ela é feito para não só ter um gueto da juventude, mas para abençoar a igreja local, mas ao mesmo tempo, por mais que a juventude tenha essa tendência de promover ou trazer algumas mudanças benéficas e tal, eu não posso também do nada falar que vai ser do dia para a noite, porque é uma igreja com muito mais gente, não só jovens, então eu vou ter que de vez em quando desacelerar um pouco o compasso que eu queria talvez na galera da juventude acelerar, porque eu estou respeitando a velocidade com que os irmãos da minha igreja estão conseguindo caminhar de verdade. Entendeu? Porque às vezes...